Falamos agora do submarino que foi encontrado em destroços perto do Titanic. 5 pessoas que estavam a bordo morreram. E para falar mais sobre essa situação, nós convidamos o especialista em gerenciamento de riscos e segurança, Gerardo Portela. Professor, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Ontem nós conversávamos exatamente nesse horário e me parece que as análises que o senhor fez, infelizmente, eram as corretas. Queria que o senhor primeiro tratasse para a gente o que exatamente pode ter acontecido depois daquela nossa conversa. Olá, Luciana, a todos que nos acompanham pela CNN. Bom, infelizmente, as evidências vão chegando e vão se confirmando aquilo que a gente gostaria que não tivesse acontecido, né? Os destroços encontrados, eles foram manipulados por ROV, que são equipamentos capazes de fazer essa manipulação através de braços robóticos, então eles podem revirar e eles com certeza fizeram isso e confirmaram que eram destroços, indicando que houve assim, uma implosão subaquática catastrófica. O que seria isso? A 4.000 metros de profundidade é como se a gente tivesse quase 387 atmosferas. Então, a pressão que a gente tem aqui hoje, multiplicada por centenas de vezes, né? 387 atmosferas. Então, é muita pressão, muita pressão. E quando qualquer submarino ou equipamento que mergulha em alta pressão, ele vai recebendo impacto dessa pressão, danos, pequenas fissuras. Isso precisa ser muito bem monitorado. Então, não sabemos se nas outras operações, nas outras visitas que fizeram utilizando esse submersível, se foi feita a verificação correta, com todo o critério. O fato é que, juntando a evidência dos destroços com a evidência de que com 1 hora e 45 minutos foi perdida a comunicação, tudo leva a crer que nesse momento da perda de comunicação tenha ocorrido aí essa implosão subaquática. Por que não uma explosão? Como a pressão de fora é muito maior que a pressão interna do submersível, sim, então ele explode para dentro, né? Na verdade, é um colapso catastrófico. Muita gente confunde quando a gente fala catastrófico em engenharia, especialmente engenharia mecânica. Eu também sou engenheiro mecânico. A palavra catastrófica é a quebra, o rompimento, né? Não é no sentido geral da palavra, mas nesse caso as duas coisas se somam. Então você teve uma quebra, uma ruptura, e essa ruptura gerou uma catástrofe que foi a morte das pessoas. Mas o rompimento catastrófico é uma trinca, uma fissura que faz com que a água comece a penetrar com essa pressão elevadíssima. Então, é uma morte súbita. Professor, eu queria falar dos impactos das investigações e até para a humanidade. Esse grupo, esse submersível, ele poderia ter sido calculado antes para esse tipo de pressão e algum cientista poderia dizer, olha, esse submersível não aguenta a pressão desse local? Primeira pergunta. A segunda pergunta que tem a ver com isso, em algum momento da descida, eles conseguiram perceber, ou eles conseguiriam perceber antes de que aquilo estava iminente para acontecer e eles conseguiriam voltar? Sim, Luciana. 2 perguntas muito importantes. Não há dificuldades tecnológicas em criar um submarino ou um submersível capaz de chegar a 4.000 metros. Ele existe tecnologia, materiais especiais, mas hoje nós temos, sim, condições técnicas de fazer isso. Agora, quanto ao projeto específico desse submersível, ele é bastante questionável, porque ele utiliza alguns materiais não muito usuais, como, por exemplo, a fibra de carbono, que é um material, até nós estávamos acompanhando a CNN Internacional ontem, ao vivo, os especialistas mencionando que é um material laminado. O que é isso? São camadas sobrepostas, coladas e trançadas de uma forma tal que
chegam a ter uma resistência, às vezes, superior à do aço para algumas aplicações. Inclusive, há aviões, inclusive a Embraer trabalha com fibra de carbono, não há nenhum mal em usar fibra de carbono, mas o processo de fabricação, de laminação, ele pode gerar falhas, até mesmo o processo do aço. Então, você precisa fazer uma inspeção do material, seguir protocolos para poder autorizar e, vamos dizer assim, conferir uma classe operacional para que aquele flutuante, ou no caso um submarino submersível, possa trabalhar com segurança marítima, dentro dos padrões de segurança marítima. Quem faz isso são empresas especializadas e algumas delas são referências internacionais. Então, a primeira pergunta é, sim, é possível, é só usar a ciência e a tecnologia, e não somente a vontade e o dinheiro. Às vezes, os valores cegam, não que haja uma má intenção, porque eles mesmos foram vítimas, mas, às vezes, a empolgação subestima. Se é usado no avião, então aqui vai ter o mesmo resultado. Não, é preciso testar, verificar, e mais, ele foi utilizado algumas vezes, e a cada utilização ele pode ter sofrido pequenos danos, e esses danos terem chegado a esse ponto. Então, a primeira pergunta, sim, nós temos tecnologia, poderia ter um umbilical, que seria um cabo que poderia recolher. A segunda pergunta se seria possível perceber e refugar, né? Desistir da operação e retornar. Sim, com certeza, desde que houvesse treinamento e equipamentos de monitoramento da operação capazes de fornecer um alarme, uma indicação de que era o momento de abortar. Mesmo assim, precisa da decisão humana em abortar, porque, em geral, isso não acontece automaticamente, é sinalizado e uma decisão é tomada. Então, pode ser que o comandante ali do submersível tenha recebido essas indicações e não tenha desistido. O que seria a desistência? Em teoria, pelas informações que chegam, ele tinha um peso morto, então ele era flutuante, ou seja, pela geometria dele, se deixado no mar, ele naturalmente iria flutuar, e ele liberaria um peso morto que ele teria, e esse peso morto, na emergência, sendo liberado, ele iria flutuar. Então, essa seria a teoria. Porém, dependendo da profundidade, esses mecanismos podem falhar. Porque imagine você abrindo, existem vários casos de falhas em segurança marítima, de barcos de resgate, de turcos, que são guindaste que lançam os barcos, vários equipamentos falham na hora da emergência porque são situações extremas. E no caso aí, depois de 1h45, já estavam com uma pressão muito grande. Imagine você tentar liberar e encontrar fora uma pressão tão grande que aquela força programada não funcione, ou trave o mecanismo. A gente não sabe se foi isso que aconteceu, a gente não sabe se tinha instrumentação suficiente para indicar a eles que havia danos, mas com certeza existe tecnologia que a gente chama de strain gauges. São equipamentos que ficam no casco, que são capazes de medir se há tensão, extrema tensão, e monitorar. E faltou um umbilical também, porque se houvesse um cabo de comunicação, eles poderiam dar um alarme, um alerta, ou serem resgatados pelo cabo. Professor, eu juro que eu vou lhe liberar agora. Essa decisão que eles tinham que tomar, que o senhor disse que é possível tomar, era possível perceber que eles estavam indo para esse evento, estavam indo literalmente para a morte. Essa decisão era uma decisão rápida, de segundos, ou era uma decisão que ele poderia estar percebendo em alguns minutos, já que ficou 1h45? Essa pessoa poderia ter percebido isso e talvez em alguns minutos ainda e tivesse tempo para tomar essa decisão? Sim, esse é um treinamento do operador de ponte, de controle, comandante de aeronave, comandante de navio e de operador de sala de controle nuclear. Essa tomada de decisão. Agora, ele pode ou não ter sido orientado por instrumentos de que havia ali uma emergência em curso. Mas se não tivesse, há outros sinais. Por exemplo, ruídos seriam ouvidos, porque seria uma pressão extrema e vazamentos seriam percebidos. Então, subestimar uma pequena gota
isso pode ter acontecido. Então, essa decisão tem uma janela de tempo e tem que haver um treinamento capaz da pessoa dar atenção certa, no tempo certo, à questão da segurança. Se ela pensar, desviar sua mente para uma questão de atingir o objetivo da mídia, estar acompanhando dos investimentos financeiros, ela não vai fazer um bom trabalho. Ela tem que focar na questão da segurança e agir friamente e dar atenção certa, no tempo certo, às questões importantes para a preservação da vida, do próprio patrimônio, do meio ambiente e da imagem da organização que ele está representando. Eu vou fazer a pergunta mais delicada e vou me despedir do senhor, e eu estou cheia de dedos para fazer essa pergunta, que ontem as pessoas perguntavam, a gente pode fazer resgate dos corpos, isso na coletiva da Marinha dos Estados Unidos. E eles estavam também cheios de dedos para responder, que não sabiam como fariam. Me parece que a gente não tem esses corpos para fazer o resgate, é isso, professor? Bom, é realmente uma questão delicada. Fique tranquila com relação ao tempo. A gente tem algumas limitações, mas e vamos observá-las, né? Mas, assim, é delicado porque um cenário como esse, aqueles que trabalham, eles sabem que ele é possível, mas ele é muito negativo para aquele que é leigo, né? Começa a questionar uma série de outras coisas. Mas o fato é que uma pressão como essa, imagine, você exercer a pressão sobre o corpo humano de 487 vezes a pressão que ele foi criado para resistir. Então, a destruição é como se tudo fosse concreto ali, ele fosse prensado. E, além do que, há animais, né? Há uma fauna marinha. Então, você pode ter também, os animais podem entender como sendo algo da cadeia alimentar. Enfim, é uma situação bastante triste de se relatar, mas o resgate, como vai ser, onde vai identificar, qual seria o resíduo. Se for encontrado e for possível de ser capturado através de um braço robótico, eu tenho certeza que eles vão fazer isso. Mas a probabilidade disso acontecer é baixíssima, dada a pressão e a fauna marinha e a dificuldade de visualização, mesmo com câmeras de alta resolução. Então, é um cenário lamentável e há registros, por exemplo, em caixas pretas de avião, é preciso saber se havia registros com imagem do que aconteceu lá, se isso for resgatado, mas no avião umbilical, então não tem dados armazenados. Tudo isso vai ser considerado na investigação e as inúmeras falhas que nós facilmente conseguimos ver antes mesmo da investigação, elas receberão alvo de recomendações para que não aconteça mais. Agora, se não aprender as lições, como aconteceu desde a época do Titanic, e a gente colocar outros valores acima da segurança, infelizmente, nós vamos ter tragédias novamente. Muito obrigada. A gente conversou com o especialista em segurança e riscos de segurança, o professor Gerardo Portela. Muito obrigada, professor Gerardo, por estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado a você, Luciane, e a CNN.